Você já compartilhou aquelas mensagens no Facebook dizendo que a partir de agora, compartilhando esta mensagem, o Facebook não terá mais o direito de usar os textos, fotos, vídeos, blá 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 que você publica? Se você já compartilhou, fica ligado, porque só compartilhar essas correntes não resolve a questão do uso dos arquivos que você publica na rede social. Antes de falar dessa história da corrente no Facebook para você impedir que a rede social use as suas imagens, textos e vídeos, etc., vamos falar de um anúncio muito legal essa semana. Eu fui lá no YouTube para conhecer o YouTube Kids, que é uma plataforma voltada para crianças. Qual é o grande diferencial do YouTube Kids? Ele seleciona todos aqueles vídeos que são produzidos e consumidos, e olha, muito consumidos por crianças que estão na plataforma YouTube, e joga tudo isso, passando por um filtro, para esta outra aplicação que se chama YouTube Kids. Os pais ganham um controle absurdo daquilo que as crianças vão ver. Então, por exemplo, você escolhe quanto tempo o seu filho vai ficar acessando o aplicativo, qual é a idade, qual é a faixa etária do seu filho, para fazer com que conteúdos adequados para aquela idade apareçam. Também vai ter um controle sobre as buscas. A criança pode ou não buscar algum determinado termo. Então, YouTube Kids é a dica para você que tem filhos e quer monitorar melhor, saber que o seu filho vai estar na internet com segurança, sem correr o risco dele assistir algo que não deveria, simplesmente porque na inocência foi levado para aquele tipo de conteúdo. E já que o papo é sobre segurança, vamos entender uma corrente, sei lá como vou chamar isso, vou chamar de corrente. Estão compartilhando textos no Facebook, em outras redes sociais, dizendo que é o seguinte: se você compartilhar ou curtir ou fizer qualquer coisa com essa publicação, a partir desta data o Facebook não terá mais direito sobre o que você produz na rede social. Estou resumindo, mas aposto que você já deve ter encontrado com variações desse mesmo tema. Eu fui atrás de um especialista para tentar explicar para a gente por que essas correntes não dão certo e qual é a verdade sobre isso, quais são os direitos das redes sociais sobre o que nós produzimos. Sabe quem eu consultei? Meu amigo Renato Opsi-Blum, professor do INSPER, especialista em direito digital, e ele faz um resumão pra gente. Vamos entender. Saudações a todas as pessoas que estão nos acompanhando na Jovem Pan, falando um pouquinho agora rapidamente sobre a utilização de fotografias, de vídeos, de imagens, de criações feitas por nós quando usamos redes sociais. É comum nós encontrarmos essas autorizações, essas disposições naqueles termos de uso, em que nós clicamos, claro, muitas vezes nem lemos, mas clicamos e aceitamos, o que em tese teria uma certa validade jurídica. Porém, existem direitos que são inalienáveis e irrenunciáveis, chamados direitos morais. Por exemplo, ainda que seja possível a utilização pela rede social das fotos que eu tirei e estarei ali hospedando, eu posso, a qualquer momento, exigir a vinculação do meu nome àquelas imagens. Eu posso também, a qualquer momento, impedir uma utilização, desde que essa utilização ela seja contra a minha honra, ela cause algum tipo de humilhação, de constrangimento, etc. Isso sem falar na questão da própria validade da cláusula. Algumas pessoas entendem que essa cláusula de autorização de cessão pode ser abusiva em virtude do uso do produto, eventualmente até do nosso uso, do nosso costume. Mas partindo do princípio, na interpretação literal, que ela seja válida, nós temos então essas exceções dos direitos morais, aí sim esses eu não vou ter nenhuma limitação. E uma última ressalva, isso não tem nada a ver, isso se distingue da questão da imagem da pessoa em si. Nós falamos de direitos autorais, as pessoas que estão sendo retratadas naquelas fotografias, naqueles vídeos. Aí uma outra área do direito é privacidade e intimidade. Qualquer tipo de exposição que também prejudique ou de alguma forma exponha a honra daquela pessoa, constranja, humilhe aquela pessoa, isso também pode ser considerado e pode ser objeto de responsabilidade, portanto deveria e tem que ser evitado. Um grande abraço a todos. Entendeu? Não é porque você aceitou nos termos de uso que a rede social tem 100% de direitos sobre o que você produz. Então, essa nuance, esse detalhezinho que estava mal explicado. Sabe por quê? Porque todo mundo fica compartilhando essas correntes que não tem, efetividade nenhuma. Se você quer mesmo saber quais são os direitos, quais são as garantias que você tem, olha o termo de uso.
Sabe aquele texto enorme que você só vai lá no final e diz assim, sim, concordo? Pois é, chama-se termo de uso. Se você não lê, não vai adiantar. Eu confesso, muitas vezes eu também não leio, mas agora tem uma determinação que é por causa do Marco Civil da internet, esses textos têm que ser muito mais claros. E aí cabe você, eu, nós, usuários, cobrarmos. Por quê? Porque se está previsto no Marco Civil que tem que estar em português, tem que ser objetivo, que um resumão tem que estar lá no começo, se tudo isso está dito no Marco Civil, muito claro, para que fique fácil a sua compreensão, por que as redes sociais não se adequam? Então, se a rede social que você está inscrito não está adequada, não está de acordo com o que prevê a lei brasileira, denuncia, cobra. E aí, quem sabe, todo mundo cobrando, ela vai mudar. Mas, por favor, não cai nessa de corrente, porque, olha, isso não leva ninguém a lugar nenhum. As correntes, elas vão sumindo na timeline sem efetividade nenhuma. Quanto mais você compartilha, mais gente vai ficar desinformado. Agora, quer ajudar alguém? Compartilhe esse vídeo com essa informação correta sobre os direitos de uso das imagens e das fotos e dos vídeos e dos textos que você produz e compartilha na rede social.